A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, adultos, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meus amigos, ouvintes desta palavra. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a igreja, meus amigos. Hoje é de 22 de novembro de 2024, o ano que Deus preparou para nós falarmos da palavra de Deus com muito amor, para que nós entendamos por que vem as dificuldades da nossa vida, é o nosso pecado. Hoje nós vamos falar em Jeremias 8, do versículo 10 até o 12, né? Fala sobre a apostasia do povo de Deus e o castigo inevitável. Diz assim: portanto, darei as suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possua. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E cura a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonha-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonha, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na videira, nem figo na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhe dei se irá deles. Amém? Amados e queridos irmãos e irmãs, nós queremos falar com a igreja do Senhor Jesus Cristo e dizer que o Antigo Testamento faz parte do Novo Testamento. Nós vamos entrar nessa entrada aí, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. No versículo 10 disse: portanto darei as suas mulheres a outras, e as suas heredades a quem as possua. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. É verdade, né, irmãos? Porque se Deus falou, será que Deus enganou? Vocês estão vendo aqui mais ou menos o que está acontecendo. Se nós pegar Deuteronômio 28, 30, vai falar sobre o castigo de Deus sobre o povo. Medite depois no de Deuteronômio 28, 30. Olha aqui. Por que está tendo traições e no meio do povo de Deus? Volta-se para a Bíblia. Meditem. Portanto, darei às suas mulheres, Deus que está para fazer a vergonha do povo de Deus. Está entendendo? Para a vergonha do povo de Deus, que apostataram-se da fé e da obediência da palavra de Deus. Deus está dando às mulheres dele. Meus amados irmãos, a mulher perdoa a vergonha. Nós pecamos, nós somos gentis, nós estamos andando pior do que o povo que não conhece a Deus. E Deus tomou as nossas mulheres e deu a outros homens. Esse divórcio
adultério, prostituição, troca de marido e troca de mulher. Portanto, darei as suas mulheres a outros e as suas herdades. Quantos crentes perdendo tudo que tem? Até a graça de Deus ele está perdendo. Porque mente. Porque apostataram da fé. Fala que ama o Senhor e não ama a obra de Deus. Não obedecem a Deus. Ele disse, e as suas herdades, as suas casas, suas fazendas, as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza. Era o povo de Deus, que Deus está falando pelo profeta Jeremias. Mas nós somos igreja, a igreja não é diferente. Nós vamos ver que vai chegar até em Mateus, está entendendo? Então, meus amados e queridos irmãos, voltamos-se para dentro de nós. O pecado que nós temos cometido de avareza, de apostasia da palavra de Deus, a mentira, ser fraudulento. Deus entristece e toma até aquilo que é seu e dá a outra pessoa. Ele diz, as suas mulheres darei a outra pessoa. E as suas herdades também darei a outra, para que eu possua. Desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza. Deus conhece os corações avarentos. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Eu acredito, por quê? Porque foi Deus quem falou. E se Deus falou que o profeta e o sacerdote usa de falsidade, é verdade. Se está tendo casamento desmanchado, pastores e obreiros chorando porque a mulher trocou ele ou traiu, volte-se para a Bíblia. Quando nós, a igreja, obedecia ao Senhor, aos 40 anos atrás, tinha luta, tinha dificuldade, tinha afronta, tinha, mas existia. As mulheres dos pastores amavam outros homens, vivia-se com outros homens, os pastores com outras mulheres. Mas a minha mulher, a mulher do pastor, o homem de Deus, traiu e está morando com outro. Foi Deus quem tirou, porque desde o pequeno até o maior é avarento. E a avareza abomina diante de Deus, do menor até o maior. E ele ainda disse, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Amados, pregar esta palavra é muito bom, mas viver essa palavra é o essencial. Tem de reconhecer que nós somos pó e cinza, que somos carentes, dependentes da misericórdia de Deus, para vivermos orando, meditando na palavra e clamando ao Senhor pela tua infinita bondade e misericórdia. Meus amados e queridos irmãos, Deus é com muito amor que Ele avisa, porque agora podemos meditar. Leia a palavra, meu irmão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sofonias 1:13, você lê também. Você vai ouvindo e depois você lê. Sofonias 1:13. 11 disse, e cura a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Quantas pregações de bênçãos, quando Deus está querendo
um conserto no nosso meio. Deus quer dizer para mim assim: Antônio, se põe na presença, eu tenho obra contigo, mas do jeito que você está, não posso te usar. Eu não tenho negócio com pessoa desconcertado. Se põe na minha presença que eu te levantarei. Essa palavra vem de Deus. Mas a porta aberta, a cura que oferece os seus inimigos vai ter que se prostrar. Amados, Jesus Cristo, ele não disse os meus inimigos se prostrem. Ele disse: Pai, perdoa este povo que não sabe o que faz. Um homem humilde, ele não levanta a cabeça para dizer: quero ver meus inimigos prostrados. Não, ele levanta a cabeça e fala: Pai, tende misericórdia dos meus irmãos e das minhas irmãs. E tende misericórdia da minha alma. Eu sou pó, eu sou cinza, eu sou falho. Mas o Senhor conhece o meu coração. A minha falha é tanto que eu tenho feito algo que entristece o Espírito Santo. Jeremias 6:14. Você quer ver o que diz? E cura a ferida da filha do meu povo, levianamente dizendo paz, paz, quando não há paz. Isso é os sacerdotes, os profetas, e diz que usa de falsidade. Meus queridos e amados irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos da presença do Senhor. Porventura, envergonha-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma sem vergonha, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, veja a condição do ser humano, do povo de Deus. Depois vamos ver Jeremias 3:3, que fala: pelo que foram retiradas as chuvas, não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta, e ao querer te envergonha. Amados, foi tirado a chuva, e tu, nação de Israel, tem a testa de uma prostituta. Tu, igreja do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia é bem clara: aquele que deixar a sua esposa, não sendo por adultério, infidelidade do lado dela, e casar-se com outra, estará em adultério. E o outro que casar com ela também estará em adultério. Tem a testa de uma prostituta, a igreja que mente, o sacerdote que mente, o profeta que mente, a igreja e os crentes e obreiros, do grande ou pequeno, que vivem em avareza, tem uma testa de uma prostituta. Meus amados irmãos, medite nesta palavra. Você pensa que vai entrar no céu desse jeito? Igreja, volte-se para Cristo Jesus enquanto há dia. Mas o meu pastor, o seu pastor está desviado da presença de Deus. Está entendendo? O homem pode estar na frente de um trabalho, pode ministrar ceia, pode pregar, pode orar. Não quer dizer que ele esteja
na presença do Senhor, ele pode estar desviado da vontade de Deus. Eu provo isto para você na igreja, quando o Senhor falou para as 7 igrejas da Ásia, quando ele falou para a igreja de Laodiceia, se diz que tem vida, isso é morto. Se não precisa de nada, o aconselho de que volte a mim, aprenda de mim com amor e misericórdia, para que te lave as vestes e acorde do sono que está vivendo. Porque se você fosse frio, tu não é nem frio nem quente, eu me tirei da minha boca. Meus queridos e amados irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, certamente, o versículo 13, os apanharei, diz o Senhor. É Deus quem está dizendo, certamente eu apanharei. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira. E a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhe dei se irá deles. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele espera em nós. Se você vê Isaías 5:1, você lê. E Mateus 21:19. Quem sabe, os irmãos dizem, está pregando no Antigo Testamento. Levou até Mateus 21:19. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Deus cuida da igreja. Aquilo que é triste é pecado, é pecado. Deus é santo, Deus é poderoso. Deus está dizendo para nós, tudo o que nós temos que fazer é obedecer a palavra do Senhor. Vamos ver o que ele diz em São Mateus 21:19. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folha, e disse-lhe, nunca mais nascerá fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Olha o perigo, meus amados irmãos. A folha caiu, e até aquilo mesmo que lhe dei se irá deles. Veja bem, até aquilo que eu lhe dei irá dele. Até a salvação que nós recebemos, se nós continuarmos apáticos, mentindo, apostatando da fé, trocando a palavra de Deus por aquilo que nós queremos, até mesmo aquilo que ele nos deu, a salvação, irá de nós, não é ele quem tira, veja bem, se irá deles, porque nós assentaremos, ainda juntai-vos, entremos na cidade forte, e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar, e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Versículo 14. Ali nós entramos e permanecemos calados, porque o Senhor nos deu para beber água de fel, porque pecamos contra o Senhor. Meus amados e queridos irmãos, é com a alma triste e abatido que eu quero vos dizer nesta tarde do dia 22 de novembro de 2024.
Se nós não voltarmos imediatamente para a palavra de Deus, pedindo a misericórdia do Pai, a igreja do século XXI será feita igual o povo das nações de Israel. Será trocado, porque até aquilo que o Senhor nos deu irasse de nós, porque nós pecamos e abominamos dentro da casa do Senhor. Mentimos e proferimos mentira com a palavra de Deus. Persuadimos e somos persuadidos. Meus queridos irmãos, eu quero vos dizer, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não é que a igreja deve estar vivendo, servindo a Jesus por causa de medo do inferno, não. Jesus Cristo não quer essa igreja. Jesus Cristo não quer uma igreja rica, que entra na política para ser rico financeiramente. Jesus Cristo não quer uma igreja monumental. Ele quer uma igreja limpa, pura. Está entendendo? Uma igreja que invoca o Pai em espírito e em verdade. Jesus Cristo, ele olha lá para cá, para mim, e disse: Antônio, eu te chamei, eu te perdoei, eu te salvei, eu te batizei com meu Santo Espírito, eu te dei autoridade, eu te dei os dons, e aonde você colocaste, o que você está fazendo na minha obra? E eu vou, como homem lá no Jardim do Éden: Senhor, os pastores não deixou eu fazer isso. Ele vai dizer para mim: Antônio, porventura os doutores, o sacerdote do meu tempo, me dava primazia no altar? Com certeza eu vou dizer não. Ele vai dizer para mim: Antônio, porventura, os paralíticos, quando iam até a mim, eles voltavam paralítico? Eu vou dizer não. Porventura, o leproso, quando me procurava, ele morreria ou voltava leproso? Porque eu não ia entrar no meio da lepra. Eu vou dizer não. Porventura, quando o cego pediu que queria ver, eu despedi ele cego? Eu vou dizer não. Porventura, eu não dei o mesmo Espírito que estava em mim para você e para a igreja, para os discípulos, para que ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Eu vou dizer sim. Por que você não está fazendo a minha obra? Antônio, quantos cancerosos estão na casa de Israel? Quantos cancerosos estão no meio dos gentios? Eu vou dizer: Senhor, por quem é esse povo? Mas nós não temos tempo da igreja, não é Israel, nós estamos na igreja. Ele vai me dizer: a igreja, a Israel de Deus. Quantos crentes estão morrendo com câncer, visto que eu a dei autoridade para os homens curar a enfermidade do câncer? Por que não está curando? Porque você não faz a minha obra. Porque você põe a culpa nos pastores, os dons que eu lhe dei,
Foi eu quem dei. Quem te deu essa autoridade para ir pregar o evangelho? Foi eu ou foi os pastores? Não pense, Antônio, que naquele dia você vai apresentar diante de mim e que eu vou falar, certamente não pode fazer a obra porque os pastores, presidentes não deixaram. Eu sou o sumo pastor, eu vos ordenei. Tá difícil, né, Antônio? Você fazer a minha vontade, renunciar, orar, jejuar, crer, pedir ao Pai com a boca no pó em meu nome, para que Ele cura esse canceroso, essa cancerosa, aquele paralítico que crê. Se no povo de Israel, na igreja, não tiver alguém que crê na cura divina, que eu dei autoridade, procura os gentios, procura aqueles que não me servem, para que sejam curados aqueles que crer. Se procurar, não importa se é macumbeiro, quem quer que seja, cura, saindo curado. Por causa desta cura, alguém vai chegar-se até mim, disse Jesus. A igreja vai ser fortalecida quando o paralítico levantar. Onde está a fé? Então para de fazer parte do grupo sacerdotal, dos profetas, que proferem mentira trocando a palavra, e faça parte com aqueles que sofrem pelo amor desta palavra. Eu quero revelar a minha glória, o meu poder, que não era do passado e hoje, porque o meu poder é de eternidade, eternidade. Hoje eu não posso curar, porque não tenho vasos, não tem homens que fazem a vontade do Pai, aqueles que renunciam. Só tem homem que quer nome, mais nome, dinheiro e posição. Não faça parte de política, não divide os problemas, assume que você é servo de Jesus Cristo, é um discípulo amado, e eu encherei o seu coração e a mente, curarei as enfermidades e te usarei para curar os enfermos, para pregar esta palavra. O jovem, adolescente, a criança, o homem, a mulher, que renunciar à sua posição. Quero te dizer, no meio desse povo aqui, que apostataram da fé, eu andei, e por ele fui perseguido, por eles sofri, e fui crucificado por ordem deles. Mas eu fiz a obra do meu Pai. Você, porventura, não crê na minha palavra, não crê na chamada que eu fiz? Então eu te digo, a partir de hoje, volte para mim. Dabaço de canta. Se você quer receber galardões, olha para a obra que está parada nesse deserto. Olha para a obra que hoje não está mais andando, está dormindo. Olha o pecado dentro da minha casa, e eu vou arrancar os pecadores. Porque eu lançarei fora até aquele que tem que receber os dons. Os dons irás dele por causa da apostasia.
Se tiver alguém que esteja apostatando da fé, até a salvação irá dele. Como ficará você, meu irmão e minha irmã? Como ficarei eu? Como nós ficaremos? Na presença do Senhor Jesus Cristo. O ano que vai se iniciar, Deus tem um negócio para tratar com a igreja. Muitos pastores vão descer dos altares. Muitos pastores vão descer à sepultura. Muitos pastores vão ser desmascarados. Porque o Senhor está preparando um povo especial e zeloso de boas obras. Muitos cantores, pregadores serão desmascarados. E o ano está chegando, o ano de 2025. E Deus vai levantar homens e mulheres. Se eu não quiser, tem outro que Deus levantará. Se você não quiser, não tem problema. Você tem a oportunidade. Mas se você não quiser, aquilo mesmo que que eu lhe dei, a oportunidade irá despedir. A oportunidade de ter uma vida com Deus. A oportunidade de ser pregador da palavra. De ser conselheiro do jovem, da irmã e do irmão. A obra de Deus é aconselhamento, é cura da alma e da carne, é piedade, é amor, amor ágape de Deus, alma quebrantada, para que possa ir atrás dos desviados, que não aguentou a luta do cada dia, a cura das enfermidades, é segundo a vontade de Deus, não é segundo a sua vontade. Por que você está programando e dizendo: esse mês é Deus vai dar uma benção. Você tem 1.000 pessoas ou 600 pessoas na igreja. Se uma deles não receber uma bênção, será que aquelas 800 pessoas não tem pelo menos 10% que se humilha diante de Deus? Eu estou falando para vocês. Deus é contigo. Deus é comigo. Deus é conosco. Deus é com a igreja. Deus quer que a igreja permaneça fiel, firme, porque Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja. E aqueles que não estiver preparado vai ficar. E aqueles que teve oportunidade, e não fez a obra de Deus, Deus vai cobrar. Ele pergunta para mim: eu quero vida de santidade. Eu não quero que você apostate da fé, daquela fé que lá no início você teve. Nas orações, no jejum, na súplica. Quantas vezes eu respondi? Quantas vezes eu respondi a súplica da nação de Israel e eles apostataram da fé? Quantas vezes eu respondi a súplica da igreja de joelho, clamava e chorava, e essa mesma igreja apostatar-se da fé? A igreja hoje faz a vontade deles mesmos. Cultos para dinheiro,
culto para louvar o homem, e não tem culto para louvar a pessoa minha, disse o Senhor. Por isso as mãos do Senhor estará estendida para abençoar aqueles que se humilhar diante dele, para usar aqueles que se humilhar e colocar as mãos dele, mas está estendida para bater aqueles que se exaltar, grandes e pequenos, os avarentos, os mentirosos, profetas, sacerdotes. Para Deus não tem importa. Você pode ser pastor, eu posso ser pastor, mas se eu for avarento, se eu sou mentiroso, eu sou pastor aqui, mas a Bíblia diz que a mentira, o pai da mentira é o inimigo. Então o mentiroso não é o filho de Deus. Não existe mentira grande ou pequena. Não existe avareza menos do que a outra. Deus conta com a nossa humilhação. Meu irmão, minha irmã, se você quer entrar diante de Deus, na presença do Senhor lá na glória, humilha-se aqui, seja humilde, seja sincero, ame o seu irmão, ame a sua irmã, ame o mundo, porque são homens e mulheres que Deus o fez, sua imagem e semelhança. Ame aquele que está no pecado, dentro da igreja e fora da igreja. E quando você ama, você não vai abraçar ele com o pecado. Vai pôr a boca no pó, como fez o grande homem de Deus, Moisés. Pai, perdoa esse povo. Se não risca o meu nome do livro da vida. Um homem que Deus chamou para pastorear o rebanho tem de colocar a vida dele na frente do rebanho e falar com Deus. Nós temos liberdade de falar: Senhor, Satanás quer escandalizar uma família. Se o Senhor ferir este homem ou esta mulher, Satanás vai cirandar toda a família e a vizinhança, dizendo que esse Deus não é Deus de misericórdia. Perdoa, Pai. Perdoa esse irmão e essa irmã. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, me dê graça para que eu possa falar, ajudar esse irmão e essa irmã. Pai, tu sabe a angústia, a tristeza dessa irmã, a dor na alma e na carne. Tem misericórdia da tua filha. Se eu fui chamado para pastorear, eu tenho de colocar a dor da minha irmã e do meu irmão na minha carne. Eu tenho que fazer parte da ovelha no momento que ela está com saúde, mas eu tenho que fazer parte da mesma ovelha no momento que ela está doente, na carne ou no espírito. Meus amados e queridos irmãos, a nação de Israel tinha doutores, tinha especiais na lei, mas eles não conheceram o Criador da humanidade e da lei. A igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo. A igreja recebeu o poder da cura, da libertação. A igreja recebeu o poder de Deus para ressuscitar os mortos, dar vida ao cego, mudo falar, curar os enfermos. Por que apostatar-se da fé? Por causa de dinheiro, por causa de posição. O Senhor Jesus Cristo está triste. O Senhor Jesus Cristo está triste. Ele espera mais de mim, espera mais de nós, igreja.
Ele espera uma vida de santidade, que viva neste mundo como se dele como não vivesse no mundo. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que Deus o abençoe, medite nessa palavra, ouça essa live e medite em toda a palavra, para que a sua alma seja remida. Que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Que Deus o abençoe. Ore por essa nação. Ore pelo mundo que jaz o maligno. Ore pela igreja. Ore pelos pastores. Ore pela minha família que são carentes. Ore por mim que sou carente das vossas orações. Sou menor do rebanho de Deus. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os ouvintes. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.